A graça e a paz, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin e espero que o Senhor fale com vocês através deste vídeo. Em quase todos os vídeos eu sempre falo, não precisa de pressa, você vai chegar no lugar que você tem que chegar e na hora que você tem que chegar. E sabe, o Senhor vai te encaminhar aonde você tem que chegar. Aí você fala, Yasmin, lá vem você de novo, falando pra gente ter calma. E eu vim trazer uma palavra de Deus ao seu coração, que você vai chegar aonde você tem que chegar. A palavra nos fala que depois de uma noite difícil e de uma noite aonde a frustração cresce, um dia difícil, sempre há preparado uma calmaria e um milagre do Senhor para sua vida. Yasmin me prova na Bíblia. A palavra vai nos dizer que Pedro era pescador. Estava cansado, porque foi pescar, não colheu peixe. E ele ficou a noite inteira pescando. Fala para mim se não era difícil. Pedro persistiu, ele insistiu. Não foi 2 horas, foi uma noite inteira. Eu imagino Pedro já cansado. Porque jogar a rede, pegar a rede vazia, jogar de novo a rede, não achar nada e ficar nessa repetição a noite inteira, talvez além de cansativo, era frustrante. E sabe o que eu acho interessante? É que Pedro não desistiu. Quando amanheceu, Pedro parou, foi até a beira da praia, lavou a sua rede e a palavra fala que ele estava lavando a rede. Então ele estava desistindo. Vou para casa, vou descansar, de noite eu volto novamente. Só que se você perceber, para os pescadores, de noite é a hora adequada e tem que ser a noite certa para pescar. O Senhor liberou uma palavra, ele estava pregando. Então, certamente, ele falou uma palavra que incentivou Pedro a tentar novamente. Quando o Senhor ele direciona a palavra para Pedro, Pedro fala, Senhor, mas eu tentei a noite toda, mas pela tua palavra eu vou lançar as redes novamente. O que eu quero te dizer, essa palavra vai te dar força. Essa palavra vai fazer você novamente lançar a rede. Qual rede? Talvez a rede do seu ministério que você está falando, não tem mais jeito, tá difícil, eu vou parar de pregar, eu vou parar de louvar, eu vou parar de fazer, eita, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Talvez você disse, eu vou largar essa rede, eu vou parar de cantar porque nada acontece. E o Senhor hoje está falando, não vai largar a rede não, porque eu te sustento. O Senhor, quando Ele chama alguém, o difícil não é você começar um ministério. O difícil é você dar continuidade. Por quê? Porque tem barreiras, porque é difícil, porque tem levantes. Mas hoje eu estou aqui com uma autoridade de Cristo Jesus, porque Ele é autoridade. E Ele nos dá autoridade para falar para alguém que quer largar a rede. Não vai largar não, porque Ele te sustenta. A palavra fala que Pedro lançou as redes. Oh, coisa linda. A palavra vai nos falar que quando ele lançou, foi tantos peixes. E perceba, a palavra não foi para todos os pescadores. A palavra foi para Pedro. E Pedro não estava sozinho. Mas foi para quem? Foi para Pedro. A palavra fala que foi tantos peixes, mas tantos peixes, que ele precisou das ajudas dos amigos dele. Eu tô te dizendo que o milagre na sua vida, o seu ministério vai ser tão grande, tão grande, tão grande. E aí você tá falando assim, mas tá pesando, mas tá difícil. Você vai ter que chamar amigos para te ajudar a puxar a rede, porque almas de Cristo estão vindo para você. Vai ser tão grande, tão pesado, vai ser um trabalho tão árduo que você vai precisar de ajuda para conseguir dar conta do trabalho. A palavra fala que todos puxaram e grandes e numerosos eram os peixes. Só que logo em seguida o Senhor ele estava mostrando, Pedro, eu não quero que você seja pescador. Oh, aleluia. Eu não quero que você seja pescadores de peixe. Dentro de você tem um espírito excelente, tem uma qualidade excelente. E não é para pescar, é para salvar vidas. Eu estou aqui dizendo para alguém que está falando, eu não tenho utilidade, eu não sou útil, eu sou
uma pessoa incapaz. Eu vim aqui dizer para alguém que está pensando assim: dentro de você tem um espírito excelente e através de você multidões serão alcançadas. Aqueles numerosos peixes tava para mostrar para Pedro: Pedro, o que eu tenho contigo é maior do que ser pescador. Tá vendo esses peixes aí? Vai ser bem maior. Pessoas para você levar a minha palavra e ser salvo. Tome posse do que o Senhor está falando para você. Você vai chegar no momento certo aonde você deve chegar. A palavra nos fala que Pedro teve que caminhar com Cristo para pegar qualidades. Ele errou muito, mas a palavra fala que no momento que ele se frustrou quando Cristo morreu, que ele estava pensando em largar tudo novamente, a palavra nos fala que apareceu o Senhor e falou: volte para Jerusalém, até que do alto você sejais revestido, até que do alto. O Senhor estava falando sobre o seu espírito desceu sobre a casa. Foram naquele dia, muitas pessoas aceitaram o Senhor como único suficiente Salvador. Acharam que eles eram loucos, mas teve fruto. E eu tô tentando falar para alguém aqui: vão te zombar de louco, vão zombar da tua cara, mas vai ter fruto para frutificar. Você vai ter discípulo, pessoas vão ser discipuladas, outras pessoas vão alcançar outras pessoas. Não desista. Não desista do teu chamado, não desiste da tua rede, não desista do teu ministério, não desista da tua vida. Você tem valor perante a Cristo Jesus. Pedro esperou, foi revestido, teve sucesso na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor foi glorificado perante a vida dele. E ele chegou aonde ele tinha que chegar. Pedro, tu és uma pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então teve continuidade até hoje, através da vida de Cristo, de Pedro, de Paulo e de outros homens de Deus, teve continuidade, e a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. A paz do Senhor, Marcelo, a paz do Senhor, Robson, a paz do Senhor, todos que estão me vendo e me ouvindo. Uma outra palavra na mesma direção, você vai ver sobre Samuel. Ana queria tanto um filho, Ana não conseguia. A ansiedade estava batendo no peito dela. A palavra fala que Ana teve um filho e foi entregue a quem? Ao sacerdote Eli. Samuel chegaria no lugar aonde era para chegar, no momento certo que era para chegar. Já tinha um plano traçado sobre a vida dele. A palavra fala que quando ele conheceu a Cristo, que ele ouviu a primeira vez a voz dele, ele foi perguntar para ele: quem é? E o interessante é que ele chegou aonde era para chegar, com tantas dificuldades, em estar longe da mãe, do pai. Ele não se corrompeu quando ele chegou dentro daquele palácio, ou dentro daquele lugar onde estava Oni e Finéias, que já era corrompido. Ele não se corrompeu. Ele permaneceu, ele ouviu a voz de Deus. O que eu estou tentando dizer para você é: pode demorar, mas você vai chegar aonde você tem que chegar. Não precisa ficar ansioso: mas Yasmin, eu quero fazer minha faculdade, mas Yasmin, eu quero estudar, mas Yasmin, eu quero ser alguém na vida, mas Yasmin, eu quero ter um emprego, mas Yasmin, eu preciso de uma casa, mas Yasmin, a situação tá difícil, tá apertando. E eu sei que quando a situação está apertando, falar para alguém que precisa de pão, espera que Deus vai prover o pão, é difícil. É complicado, porque quem tem fome tem pressa. Mas o que eu estou tentando dizer é: espera, descansa, confia. Eu sei que dói, mas ele sempre faz melhor do que esperamos e do que pedimos. Então aguarda esse coraçãozinho aí, porque Deus cuida dos deles. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Esse foi o nosso momento com Deus. Se falou com você, compartilhe.